Turma querida, boa noite. Essa é a nossa aula regular de segunda-feira e hoje nós vamos retomar um tema que foi discutido e trabalhado no conversatório das visões e perspectivas na focalização de danças circulares que os meninos do Chile maravilhosamente organizaram com vários focalizadores. Eu estarei trazendo para vocês a mesma fala, porém com um pouco mais devagar, tá bom? Então, nós vamos primeiramente, olhar um pouquinho para esse termo, o termo e a palavrinha focalizador. Focalizador é aquele que sustenta o foco, né? Foco é para onde converge alguma coisa ou de onde, né, diverge um ponto de luz, um ponto de fala. E a raiz da palavra foco, se você procurar, vem do latim focus. E focus é o mesmo que fogo, tá bom? É a mesma raiz da palavra fogo. Então, o focalizador, ele sustenta também o fogo, a energia vital daquilo que ele se propõe a fazer. Quando nós vamos falar de fogo, se olharmos para a mitologia, nós vamos encontrar a Véstia na mitologia romana, que também é Héstia na mitologia grega. Ela era responsável pelo fogo do lar, também tido como lareira. O curioso de notar em Héstia é que Héstia, assim como duas outras deusas do Olimpo, Ártemis, que é a responsável pelo sagrado da natureza, e Atena, responsável tanto pelas artes da guerra, da estratégia, como também pela sabedoria. Essas três deusas eram consideradas deusas virgens. O que nós podemos entender sobre deusas virgens na mitologia? Algumas até tiveram filhos, como assim virgens? Porque é aquilo que não pode ser profanado. Então, Atena, a sabedoria não pode ser profanada. A Ártemis, o sagrado da natureza, não pode ser profanado. E Héstia, né, o sagrado do lar, o fogo que nutre o lar, não pode ser profanado. Por isso que são consideradas virgens. É importante só fazer um adendo aqui, antes da gente prosseguir com relação a Ártemis, o sagrado da natureza, porque, lógico, que o homem civilizado também tirou e usou parte da natureza. Mas no que tange a Ártemis, irmã de Apolo, o sagrado da natureza que não pode ser profanado tem relação com aquela parte. Você pode explorar a natureza, mas tem uma determinada parte que você não pode pôr a mão, senão ela não se refaz. É um mínimo necessário para, a partir daquele ponto, a natureza se refazer e proporcionar essa relação com o meio. Então, a Ártemis representava isso. Mas nós estamos falando de Héstia, do sagrado da natureza. Turma querida, é o que eu posso oferecer agora em termos de slide. Eu sei que tem pessoas me mandando mensagem, se o slide está cortado, tal, mas eu não posso reiniciar, tá bom? Então, como eu falei, as perguntas a gente vai verificar no final, tá bom? Nesse sentido, gente, Héstia, que era aquela que sustentava o fogo, tinha algumas relações, né, com presidir também o cozimento do pão, a preparação da refeição familiar, era ela que era responsável, estava ali acompanhando. E isso significa o espírito que faz o pão crescer, né? O trigo, que representa o sol, se mistura com a água, nós já vimos isso, sol e água em outros lugares, em outras aulas, essa mistura de energia e matéria, tá bom? E sobre a ação de Héstia, no fogo sagrado do lar, aquilo se faz o alimento, se faz o pão. Então, um verdadeiro laboratório alquímico, se é que vocês me entendem, nós que já temos conversado sobre isso, né? E Héstia preside esse cozimento. Da mesma forma, quando qualquer sacrifício era oferecido aos deuses, e o sacrifício era feito com o cozimento, né, o assar de uma carne ou o incenso, parte desse sacrifício, apesar de ser dedicado a Deus tal, parte dele era dedicado a Héstia,
porque era a partir desse fogo que esse sacrifício atingia o seu lugar, né? E essa herança do fogo que eu menciono para vocês, um fato muito curioso, só para a gente ver a importância de Hestia. Se havia um casamento, a noiva teria que mudar-se para a casa de seu esposo. Ela se desligaria de casa e faria parte agora da família do esposo, chamando a mãe do esposo de mãe e servindo toda aquela família. Porém, a brasa do fogo ela levava da casa da sua mãe. E a partir daí iria essa chama, essa brasa para o seu novo lar e ela sempre manteria aquele fogo aceso, né? Então, o fogo da lareira estaria sempre aceso por herança matriarcal. Então, veja que interessante essas considerações de Véstia ou Hestia, tá bom? Aquela que sustenta o fogo. Da onde vem focalizador? Nós poderíamos usar, porque o focalizador, numa roda de dança circular, aquele que sustenta o foco, ele não deixa de ser um professor, se você pensar. Ele está professando uma história, contando como vai ser uma coreografia, você segue essa pessoa, ela não deixa de ser um líder, né? Ela facilita os passos, procurando termos diferenciados, mas nenhum desses termos é utilizado quando a gente fala em focalizador, apesar dele ser o foco, nós eliminamos esse caráter piramidal de foco ou de liderança vertical, tá bom? O termo vem de Findhorn, como sempre nos lembra Renata, o focalizador é responsável por uma tarefa que está sendo desenvolvida em uma atividade qualquer. E naquele momento, é a partir dele que vem o foco. Essa palavra focalizador faz um convite à circularidade, no seguinte sentido: se nesse momento eu vou dar dança circular, o foco está comigo. Mas nessa roda tem médicos, tem pessoas que sabem cozinhar, tem pessoas que têm N habilidades. Naquele momento, elas neutralizam as suas habilidades para que eu tenha o foco, tá bom? Mas, se a fala for sobre, sei lá, alguma orientação médica, e tem um médico ali, eu minimizo o meu olhar e a minha fala enquanto focalizador, e no que tange a nutrição dos elementos da medicina, de informações médicas, é aquela pessoa agora que vai ser o foco. E se de repente outra pessoa tem outra habilidade, nesse mesmo grupo, tanto eu quanto o médico minimiza, e essa terceira pessoa está com o foco. Então, reparem que o termo focalizador é um convite horizontal. Por isso que não se usa professor, lead, facilitador, apesar do focalizador poder ser isso tudo, mas é um convite à horizontalidade, um convite à circularidade do saber, que não fica em cima de um só. Tá ok? E você vai focalizar o quê? Vamos supor que vocês aqui do grupo, sei que muitos são focalizadores. O que será focalizado? Vai ser focalizado dança. Mas que tipo de dança? Qualquer tipo de dança? Se você quer ser um focalizador, você tem que saber exatamente do que se trata. E, no caso, são danças circulares. E, ainda por cima, essas danças circulares ganham um nome de sagrado. Ao longo das nossas aulas, nós já vimos, contando a história de Findhorn, contando toda a história de Bernard, o significado que cada uma dessas palavras tem, da onde vem. Então, seria muito importante, se você pretende focalizar esse tipo de dança, saber que linguagem é essa, vivenciar o tempo necessário com relação aos passos, com relação à origem, o mínimo que seja para esse repertório, essa linguagem, estar presente em você. Isso se faz muito importante se você se propõe a ser um focalizador de danças circulares que tem ainda por cima esse nome sagrado. Tá? A gente costuma dizer que para nós conhecermos alguém, é necessário comer um saco de sal junto com essa pessoa. Eu diria o mesmo com relação à dança circular. Aliás, quanto tempo demora para você comer um saco de sal junto com alguém, né?
Talvez por isso que é usado o ditado. É aos poucos, tem um tempo para isso. Né? Então, se você comeu uma determinada quantia de sal com as danças, você sabe qual é o sabor disso. E é importante que você tenha esse sabor, porque é a partir do seu sabor que você vai contaminar outras pessoas com esse dançar, com as suas histórias, com os seus passos, com a música. Não é só uma música legal que virou passos. Tem mais atrás dessa linguagem. Por sinal, eu até coloquei aqui que sabor tem o radical sapere, em latim, que é o mesmo de saber. Saber e sabor provém do mesmo radical. E ambos estão ligados se você deseja ser um focalizador de danças circulares sagradas. Ao longo do tempo, gente, nós percebemos que podem existir diferentes níveis de exploração, de vivência dentro das danças circulares. Por isso que é importante você conhecer e saborear. Em qual nível você quer trabalhar? E, quiçá, trabalhar todos eles. Exemplo, estou dando um exemplo. Isso daqui eu desenvolvi a partir de um olhar, mas pode ter vários outros níveis a partir do seu olhar. Mas sabemos que tudo começa com um lúdico. Por exemplo, se eu estou no parque dando danças, não vou aprofundar tanto nas histórias, né, nas referências. Na verdade, o aspecto primeiro que se faz presente é o lúdico. Ele te invade. A alegria se faz presente, pode ser no parque ou numa roda qualquer. Né? Essa sensação de estar em conexão com essa alegria, com esse caráter infantil quase que te absorve. Mas conforme você vai desenvolvendo mais essas danças, você percebe que, além do caráter lúdico, existe um aspecto cultural. Você ouve que aquela dança de Israel, que ela faz parte, por exemplo, de um texto sagrado do Haggadah de Pessah, estou falando de Alahá, por exemplo, né? Faz parte de um texto do Haggadah de Pessah, do livro da Páscoa judaica. Então, você vai aprendendo um pouco sobre a cultura de Israel. O que acontece em Pessah, o que aconteceu naquela passagem. Esses valores culturais te contaminam. E também valores educacionais, inclusive de autoconhecimento. Para fazer Alahá, eu tenho que ir para a direita, eu tenho que ir para a esquerda, eu tenho que conhecer lateralidade, vou para frente, para trás, eu tenho que fazer aquela lemniscata, aquele 8 deitado no chão, eu preciso ter uma organização espacial para desenvolver aquilo, sem dar apenas uma volta em torno de mim mesma. Então, há elementos de conhecimento, de contato. Eu percebo se eu estou apertando demais a mão do meu parceiro, ou se eu nem consigo tocá-lo. Há um processo de educação e de cultura que acontece se você vai desenvolvendo esse trabalho. Conforme a sua sutileza se apropria, ou conforme o focalizador oferece, elementos de caráter terapêutico ou simbólicos se fazem presente. Acabei de falar da lemniscata que fazemos em Alahá, que sabemos que é o símbolo do infinito. Nós podemos fazer alguma consideração a respeito disso, ou um caráter terapêutico, ir para um lado, numa dança, ir para o outro, depois eu vou para o centro e trago alguma coisa desse centro para aquele ponto. E, a partir dali, espalhar ao meu redor, tanto para a direita quanto para a esquerda. De repente, há elementos simbólicos e terapêuticos. Eu estou falando da minha vida. Ir para um lado, dou com a cara na água, errei o caminho, vou para o outro, dou com a cara na água, vou para o centro, buscando um elemento diferenciado e trago isso para o meu caminho, para o meu aqui e agora. Né? Esses elementos que as danças de roda trazem, pode estar falando de nós, da minha vida, ou trazendo elementos que me façam repensar os valores que hoje tenho presente no meu caminho. E, ao fazer isso, dependendo da sensibilidade do focalizador, da música, da dança, do meu momento, eu posso vivenciar um espaço ou uma referência que pode ter conexões com a espiritualidade, com o meu
com a minha conexão com algo maior, com algo mais amplo. Então, são muitos os níveis que a gente pode abraçar, vivenciar. E se você não comeu o sal suficiente, como é que você poderia despertar ou dialogar em diferentes níveis? Se é que é seu objetivo, né? Mas quando a gente é focalizador, ter a consciência de que diferentes níveis se fazem presentes é algo muito interessante. E aí, se você pensar bem, quando você vai ensinar uma coreografia, principalmente se não é uma coreografia conhecida, eu sei que pode estar cortada a imagem, então eu vou ler o todo aqui, não faço ideia do porquê isso acontece, tá bom? Construir uma dança de roda com um grupo é construir uma sociedade com normas, regras, papéis, valores, intenção, imaginário, temporalidade. Todos estão entrando no seu faz de conta. A hora que você começa a dividir o pessoal em duplas para fazer uma dança de par, e você começa a instruir, ninguém sabe o que está saindo ali. Está saindo da sua mente. E aos poucos, essas pessoas todas, 50, 60, 30, 10, 250 pessoas, estarão se organizando a partir de normas e regras, direito, esquerdo, sol para o lado de dentro, lua para o lado de fora, para poder realizar uma dança. É uma construção social. Cada um tem papéis. Você está atribuindo valores, você está colocando intenção nesse dançar. Isso significa isso significa aquilo outro. Você está atribuindo um elemento imaginário. Por exemplo, se eu estou trabalhando uma dança. Opa, deixa eu só conseguir colocar isso daqui para o lado de cá. Uma dança hindu, aqui eu tenho Krishna, né, dançando com as golpes, eu estou entrando nesse imaginário, né? Eu estou aqui em Copacabana, fazendo com o pessoal do Treina Foca, Sandra Amazzoni e o grupo de lá, uma dança dos anos 60, em plena praia de Copacabana. Conforme eu estou elevando esses elementos, eu estou trabalhando o imaginário, eu estou construindo naquele momento uma sociedade. Então, vejam os elementos que serão necessários para você desenvolver esse trabalho. Né? Esses elementos dependem de você. A bagagem de vida que você traz. O que você está trazendo na sua vida? Porque a sua história de vida dialoga com esse caminho de ser focalizador. Se você tem uma bagagem de vida, a sua leitura se dá em cima dela. Ou seja, sentado da onde, no sentido mais amplo desse sentado, é que você está para oferecer uma dança. Em que princípios? Em que valores? O que você quer levar? Falar um monte de passos para deixar o pessoal se divertir? Claro, é uma super possibilidade. E tem vezes, dependendo do momento e do espaço, que é só isso que você tem que fazer. Tá? Mas o óculos que você usa para ler a realidade, ainda que seja só para fazer isso, é que faz toda a diferença. Como eu enxergo esse mundo, a partir da minha bagagem de vida, vai estar nas entrelinhas daquilo que você focaliza. Então, quando você chega para focalizar, ou quando você vai fazer um curso de focalizador, se assim for, você não é uma página em branco. Você já traz uma bagagem de vida e você tem um óculos com o qual você lê a realidade. Quiçá, e esperamos que seja o curso, seja a própria vida, algo que amplie a sua bagagem de vida. Porque quanto mais elementos culturais, quanto mais elementos simbólicos, quanto mais for a sua capacidade de estabelecer relações, mais amplo vai ser esse óculos ou esse binóculo que você vai colocar na sua leitura de mundo. E como a gente acabou de falar, a sua leitura de mundo transpira na sua forma de focalizar. Tudo aquilo que você já é, a sua história profissional, a sua história de buscas,
isso vai se mesclar àquilo que eu desejo trazer enquanto focalizadora que sou. E aqui eu coloco uma frase que é muito clara. Cada um só pode oferecer aquilo que tem. Você não consegue tirar laranja de um pé de uva, mas você pode tirar uva e laranja de um pomar. Então, ter sementes, plantar sementes, imagine você como um pomar. Nesse pomar é extremamente importante. Saber regá-lo para que esteja verdejante é extremamente importante. E regar o seu pomar não é só fazer cursos e cursos de dança circular. Isso, por sinal, pode, por vezes, até secá-lo, porque a gente fica assim, ó. E pode ficar na dança pela dança. Outros elementos que venham a nutrir o seu pomar vão vivificar as danças que você tem, independente do repertório. É importante, claro, ampliar o seu repertório, mas é importante ressignificar a sua história com as danças, a todo momento. Porque cada um de nós, que somos focalizadores já há algum tempo, a cada momento vem as questões que nos fazem rever a nossa história de estar ali fazendo aquilo. Por isso, turma querida, não coloque esse pavão, porque o pavão é tido, esse leque, como os vários olhos, né? Uma ampliação de olhares nas entrelinhas de sua focalização a um leque de visões de mundo que você está oferecendo. Então, ser um pavão no bom sentido desses termos. E esse leque, querido, também vem para nós no sentido de aprendizado. Ser um focalizador é eternamente, sempre, estarmos atentos a essa nutrição e a esse refazer-se. Eu considerei alguns elementos que, se não aparecerem na tela, eu vou ler aqui para vocês. Já vi que o primeiro talvez não tenha aparecido, né? Mas um primeiro termo se trata no que concerne a sensibilidade, né? Alguma sensibilidade, seja ela qual for, tá bom? Para você desenvolver com esse grupo. Como que você recebe esse grupo ao abrir uma roda? Você já começa direto dançando? Pode até ser, às vezes a gente começa dançando para depois introduzir algum elemento, né? Mas essa condução que você tem com o grupo, você está percebendo o grupo? Como você desenvolve as etapas da dança? Esse grupo que você tem em mãos, dá para falar a dança do começo ao fim, como é que é, sem mostrar e já põe a música e começa a fazer? Ou é necessário quebrar as etapas coreográficas? Desenvolver, por exemplo, se for larahá, desenvolver com o grupo 16 para a direita, 16 para a esquerda, e antes de ir para o centro e voltar, fazer o grupo treinar isso. Ou não? Então, olhar para o seu grupo, você tem essa sensibilidade de olhar para ver até qual é o ponto necessário para esse grupo dar continuidade nessa dança que você se propõe? Porque às vezes nós entramos numa concha focalizadora e ele está fazendo, mas nem olha naquilo que está acontecendo, né? Se o grupo está errando, o que você faz com os erros do grupo? Faz de conta que não viu e prossegue, né? Ou porque tem duas considerações que nós temos que fazer. Quando você tem um grupo heterogêneo, você vai ensinando uma dança. Aí tem uma parte do grupo que já pegou e uma parte que não. Esse momento eu acho crucial. Porque você pode ficar repetindo a dança e tentando decodificá-la até que todo o grupo tenha pego, mas isso corre um risco. Se tem poucas pessoas com dificuldade, a maior parte já absorveu, tá bom? E você está cansando uma grande parte do grupo. Ou também o contrário, só poucos pegaram, uma boa parte não pegou, e você já vai colocar música. Então tem que ter uma dosagem. Até que ponto eu explico? 100% é quase impossível, viu? 80% pegou, 50% pegou e eu já jogo? Aí vai da sua sensibilidade.
da sua experiência, para poder observar isso e realizar. E também a sua sensibilidade vai trazer elementos de variações didáticas. Às vezes eu vou explicar passo junto a passo, que para mim é tão óbvio, mas para quem está realizando a dança, não. Então, fale de outro jeito, né? Direito junto direito. Você vai procurando alternativas que redesenhem aquele determinado passo. Eu chamo as variações didáticas. Então, todos esses elementos que eu falei é um leque que a gente considera sensibilidade, tá bom? Outro leque que eu poderia considerar aqui com vocês, as relações. Vai depender também da sua sensibilidade. Mas é importante para você promover contatos? Por exemplo, eu vou dar uma dança de par, né? Nessa dança de par, tem uma hora que eu normalmente faço isso na roda. Eu dou uma paradinha, falo, dá um bom dia agora, e aí cumprimento a pessoa, né? Pergunta o nome dela, não faz parte da dança, mas faz parte da boa educação. Eu estou agregando um valor. Ele realmente não faz elemento da coreografia, mas faz parte de um quebra-gelo, de você aproximar mais aquelas duas pessoas só naquele momento ali que encontrou, não é durante a dança, tá? É durante a explicação, para poder ter um quebra-gelo, uma aproximação. Se isso é importante para você, se faz parte da sua bagagem de vida, você pode inserir elementos assim. Como você pode inserir um cuidado com o olhar. Gente, vamos dar uma olhadinha para o outro agora? Que tal dando um sorriso? Então, são elementos que você pode ou não inserir. Depende do onde ou como você quer levar o seu dançar, né? Esses elementos que trabalham as relações. Outras considerações são as suas intenções com aquela dança. Aonde eu quero levar esse grupo? Lembra daqueles níveis? Não que você vai conseguir, porque vai depender da sensibilidade de quem realiza a dança. Mas você pode ter intenções, desde montar o centro, até trabalhar um imaginário. E esse imaginário, esses outros elementos que dependem da sua bagagem de vida, e quanto mais ampla for, mas ela trabalha, ela oferece oportunidade de você esclarecer essas intenções, de você trabalhar o nível de profundidade. Você vai trabalhar um tema, por exemplo, nós sempre trabalhamos nos segundos domingos de março, o tema da água, né? Junto com um dos dias consagrados às danças circulares. Então, tem todo um cuidado que aquela equipe desenvolve para trabalhar esse tema. Como abordá-lo, perceber a relação do tema e do grupo. É todo tema que dá para trabalhar com todo o grupo? Entende? Você tem que olhar. Às vezes você tem que trabalhar com um grupo com uma especificidade muito grande. Uma especificidade muito grande aquele grupo. E você vai trabalhar que tema? Né? Então, você tem que, às vezes, tomar um cuidado. Para também não, por exemplo, eu me lembro que no começo aqui no Brasil, estou falando no começo assim, ainda na década de 90, dependendo, quando não eram conhecidas as danças circulares, não era todo lugar que dava para levar o tema sagrado. Você ia fazer um trabalho junto a uma empresa, não dava, não ainda o pessoal não conhecendo as danças circulares, porque hoje já é diferente, não dava para chegar na empresa e falar sagrado. Então, você tinha que adequar toda uma linguagem, adequar toda a temática para poder trabalhar. Eu trabalhei, como vocês sabem, muitos anos na Fundação Casa. Eu tinha que tomar muito cuidado com o tema, como que eu ia abordar determinada dança, de que forma eu ia fazê-lo, porque senão eu queimava. A possibilidade da gente viver em grupo, da gente aproveitar todas as delícias da dança circular, em função de um tema específico que eu falei. E aí, senhora, não, isso eu não vou fazer, não. Sinto muito, isso eu não vou. Então, você tem que ter todo um trabalho e um cuidado com isso, nas suas intenções. É do seu interesse trabalhar a inclusão? Uma dança que tem um caráter intergeracional. Nos parques, a gente procura isso. Uma dança que todo mundo consegue fazer. E se tiver alguém de 80, vai conseguir fazer
na mesma roda, com o pessoal de 40, com o pessoal de 20, com a menina de 12 que está ali presente também. Né? Então, você tem que estar atento a isso. E a questão da diversidade, vale a pena abordar isso? Hoje nós temos uma linguagem plural, né? Uma linguagem, inclusive, de uma diversidade de tradições, uma diversidade no que tange ao gênero. Então, eu tenho que tomar sempre uma atenção quando eu vou fazer essa inclusão. Né? Se eu vou trabalhar uma dança de Israel, vou trabalhar toda a roda só com dança de Israel, né? Vou também colocar uma afro-brasileira, ainda que seja uma ciranda, vou colocar elementos que nutram o imaginário da diversidade cultural. Tudo isso tem a ver com a sua intenção, tá bom? Outros elementos que a gente pode pensar ainda. A organização. Você tem que pensar aonde vai acontecer aquela dança. O chão, o piso é regular. Você escolhe um lugar que nem no Parque da Luz, vocês veem que dependendo da época do ano, a gente muda. Né? Está esburacado. Num ponto, a gente tem que ir para o outro. Ou o outro ainda está com muito sol. Ou então choveu e aquele espaço de terra não dá mais para realizar. Você tem que pensar nisso tudo. O famoso teste do som, tá bom? O famoso teste da mídia, que funciona na sua casa direitinho, mas lá não. Como que vai ser o centro? No caso do Piqueri, por exemplo, vocês sabem que tem um espaço, quase que uma bancada, onde as pessoas podem pôr as bolsas. E dá para trabalhar um centro muito interessante no meio da roda do Piqueri. No caso do Parque da Luz, tem todo um histórico e não tem uma bancada para a gente guardar as coisas. Então, as nossas bolsas viraram o centro. E não deixa de ser uma forma de proteção. Então, pensar nisso de acordo com a realidade de cada local também é importante. Né? E também elementos que têm a ver com o autopreparo. Você se preparar. Você tem altura de voz para poder focalizar na hora de explicar. Isso é importante. Porque às vezes você vai focalizar, mas só a pessoa da direita e da esquerda está ouvindo. Você tem que, de alguma forma, lembrar da projeção de voz. Né? E a clareza de expressão. Articular as palavras de forma que sejam claras. Você vai falar, não vai falar. Nós vamos um grande. E não vai ficar claro aquilo que ela está falando na hora. Né? Ainda que seja um trabalho seu. Mas cuidar disso, dessa clareza de expressão. Né? Você tem flexibilidade necessária? Você queria dar uma dança X, tá bom? Mas a dança não está casando com aquele grupo. Dá para parar e ir para uma outra? De repente, eu já fiz isso. Né? Pensei numa dança cujo grau de dificuldade estava ali na programação, mas não dava. Então, a sua programação tem que ter mais danças do que você vai dar. Conhecer os passos daquela dança para gente, opa, fugiu aqui, para que nós não nos percamos. Você sabe em que ponto, que passo tem que fazer em qualquer parte daquela música? Já tem esse treino, né? Principalmente, sabe o momento que começa? Porque às vezes, gente, na hora que a gente vai focalizar, o elemento nervosismo vem dialogar conosco e você perde o início. Nenhum problema você parar e falar, nós vamos começar de novo, vamos perceber bem onde inicia, tá bom? Porque às vezes você iniciou errado. E aí é melhor parar e recomeçar do que dar a continuidade. Porque possivelmente, se você começou errado, em algum momento no meio dessa dança, também você não vai estar em paz. Porque você sente que o gesto ou o passo não é naquele momento exato. Então, pôr de volta e recomeçar. Né? Você vai passar informações a respeito da música, da dança, da letra. Você se preparou para isso? Ainda que seja uma colinha na sua mão, sem problema nenhum no começo. Então, são alguns elementos que eu convido vocês a terem uma certa reflexão. E, para finalizar, tá? Eu diria para vocês que o teu grupo te dá a medida do que fazer. Não adianta você realizar as danças se você não olhar o seu grupo. Se está errando, se está na hora de ser flexível e começar de novo, tá ok? Mas você equilibra com o desafio.
Se você ficar sempre no mesmo patamar, você não vai oferecer um grau de evolução. Então, esse equilíbrio que eu coloquei aqui no meio da roda, a partir de uma balança, é muito sutil, tá bom? O grupo dá a medida e você vai oferecendo o desafio. Isso exige uma troca constante da sua observação com aquilo que está acontecendo com aquele grupo. Por isso que, às vezes, vocês já viram a gente fazer isso muitas vezes, né? Ainda mais se é uma roda com muitas pessoas e muito diferenciada. Se não for uma roda, não é o caso da nossa roda no Cinesp, todo mundo praticamente no mesmo nível, mas é o caso de uma roda de parque. Às vezes, junto ali, tem 3 ou 4 que têm a maior dificuldade do mundo, que estão os 3 ou 4 de mãozinha dada. Né? Então, às vezes, quebrar aquilo ali. Mas não precisa falar, olha, eu vou colocar umas pessoas aqui porque vocês não sabem. Você pega uma pessoa que já conhece a dança, que está mais acostumada, fala assim, vou fazer umas mudanças aqui, e vai colocando, sem dar muita justificativa. Coloca uma pessoa ali no meio, você mesmo se insere em algum outro ponto, de forma a equilibrar a sua roda. Se não houver equilíbrio, vai ser difícil você trabalhar com um elemento mais desafiante, tá bom? Então, é necessário ter essa observação. E o mais é a experiência que vai trazer. O mais importante é você se deliciar e propiciar essa delícia ao outro. É ter essa paixão, esse eros que te move em direção a esse dançar, que é tão alegre, tão dinâmico em você, que não consegue ficar só para você e você tem que levar. Esse é o principal. É o fogo, é a éstia que está ali te convidando a desenvolver esse trabalho. Um minutinho, gente. Deixa eu só ligar aqui, porque senão nós não vamos ter mais nada. Queridos amigos, nós ainda estamos em gravação, temos o nosso grupo aqui de segunda-feira. Eu gostaria de saber, pessoal querido, se vocês têm alguma pergunta, alguma consideração a fazer. Dentro disso que a gente viu, dentro desse olhar, quem está falando? Eu, Eliana. Quando Oi, você colocou... Deixa eu só achar... Oi, Pois não, deixa eu dar um destaquezinho. Pois não, Li? Então, quando você colocou, né, a Estia, ou Véstia, né, como a deusa do sagrado do lar, Artemis, a da natureza, e a outra que eu não... Atena. Foram 3. Atena. 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 Isso, Atenas, Atena, é Atena, tá bom? Também tida na mitologia romana como Minerva. Ela nasce da cabeça de Zeus. Na verdade, a mãe dela é Metis, tá bom? É a prudência, e Zeus descobre que se ele tivesse, a partir de um oráculo, um filho com Metis, com a prudência, né, esse filho iria tomar o seu trono. Então, Metis, que tinha a capacidade de se transmutar em diferentes formas, de Metis vem meticuloso, tá bom? Também vem Prometeu, tá bom? Aquele que tem a prudência antes. O irmão dele, Epimeteu, aquele epi é depois, final, epílogo, aquele cuja prudência vem depois, tá bom? Então, Metis, como tinha essa capacidade da prudência, Zeus não queria que ela tivesse um filho porque já estava profetizado que seria engolido. Então, ele pede para ela fazer transformações e a engole numa delas. Então, Zeus interioriza a prudência. É um processo de interiorização da prudência. Claro que isso tem a ver com uma transição de uma mitologia matriarcal, onde as deusas tinham um determinado valor, que passa por uma tradição patriarcal. Literalmente, os deuses engolem, tá bom? E a partir daí, quando chega a hora, ela estava grávida de Atena, mas quem pare vai ser Zeus. Ela nasce da cabeça de Zeus. Chama Vulcano, o exército, que abre a cabeça de Zeus, e de lá
nasce a inteligência, nasce a sabedoria, né? Com as artes guerreiras, bem apropriado para uma tradição patriarcal. Então, Atena é a sabedoria vinculada à estratégia, tá bom? É a sabedoria vinculada à estratégia. E uma coisa muito bonita que a gente vê, quando a gente passa na Paulista, tem um determinado prédio, que eu não me lembro qual é, mas tem Marte levantando a espada naquela figura e Atena segurando a mão dele assim, né? Ou seja, não é hora de você levantar a espada, não é hora da guerra ser pela guerra, né? E isso faz a referência da gente saber como lutar, da mesma forma que a gente falou, como ser um focalizador, né? Mais alguma consideração, turma? No que tange esses elementos da focalização, da nutrição, da bagagem, da construção. Anne, Anne, a Vilma. Vilma, querida, está aqui, só um minutinho. Assim, uma coisa que também a gente observa muito nos grupos, né? Que eu acho que poderia caracterizar dentro do círculo aí do terapêutico, que é o sentimento de pertença, né? Nossa. Então, uma coisa também que eu acho que a gente precisa observar muito nos grupos, porque à medida que você vai tendo pessoas que desenvolvem, né, esse sentimento de pertencimento, aí você vai caracterizando melhor o grupo, né? Perfeito. Vilma, muito bem lembrado. Você quer falar? Fala mais, pode falar. Não, acho que é isso, assim, observar sempre, né? Enquanto focalizador, eu acho que a gente estar atento, né? A desenvolver ou a estimular esse desenvolvimento, né? Desse sentimento de pertencimento. Porque aí você vai fazendo com que as pessoas se vinculem mais, né? Busquem ali outros objetivos, que também não é só a dança, mas que também pode fazer com que essa pessoa possa se desenvolver e crescer e estar também disponível e ajudar um ao outro quando necessário. Então, acho que esse sentimento de pertencimento, eu acho que é uma função que a gente poderia também estar observando e ajudando a desenvolver, na verdade. Perfeito, Vilma. E isso vai depender muito também da intenção do focalizador e da sua sensibilidade para poder desenvolver isso. Você está olhando, se você está criando um espírito grupal, né? Essa criação de um espírito grupal é a formação de uma comunidade. A linguagem é a dança, mas como a gente falou, nós estamos criando uma microsociedade. Vai ter direito à expressão, vai ter vez e voz, cada um desses, ainda que nesse cuidado de onde que ele está na roda, né? Se ele está se sentindo incluído na roda ou não. Isso se faz muito necessário. E isso faz e nos traz a visão de um novo mundo, onde a gente sai desse paradigma só mercantilista e consumista, onde o outro é só mais uma peça, tá bom? Para que convidemos a esse estar junto. O outro é só mais uma peça na roda ou ele está junto? Claro que isso, Vilma, vai depender se a sua roda é pontual ou regular. Mas ainda numa roda pontual, você pode ter cuidados para que esse sentimento de pertença esteja presente. Mais alguma consideração, queridas? Só uma curiosidade, Vaneri. Vamos lá, minha querida. Nós fomos dançar fizemos um curso em Belém do Pará e num determinado ponto o focalizador colocou o seguinte: quando a NASA chegou aqui a Belém, aconteceram várias transformações sociais. E explicou sobre o desenvolvimento econômico, sobre o desenvolvimento
da população, tal, e eu olhava para aquilo e fiquei assim, falei, gente, eu nunca ouvi dizer que a NASA veio a Belém do Pará. Uhum. Olhei para minha irmã do outro lado da roda, ela fez assim para mim. Falar que a NASA fosse a Belém do Pará. Aí falou da história da cidade, e disse assim, bem, nós vamos dançar então o Zouk da NASA. Sim, NASA com Z. Essa música eu descubro que a NASA era Nossa Senhora de Nazaré. Pois é. E eu fiquei assim, por quê? Eu sou filha de mineira. Uhum. Senhora é um nome que você fala com todo respeito, com cerimônia. Não tem aquela intimidade. E ele dizia, a NASA. E eu estava encucada. Depois falei para ele, ele falou, meu Deus, eu nunca pensei que alguém fosse pensar na NASA como a NASA lá dos Estados Unidos. Você veja, ele me conhecia, eu o conheço, mas eu nunca tinha ouvido o Zouk da NASA. Perfeito. Ô, querida, você traz algo tão importante, né, ao comentar sobre isso. Sim, a gente sabe, depende da região cultural. A relação do Pará, né, com a sua mãezinha é de uma proximidade fora do comum. Mas agora, usando o seu exemplo para outras coisas, quantas vezes na roda nós, focalizadores, estamos falando uma coisa e a pessoa está em outro banquinho. Eu estou em cima de um banquinho para transmitir uma informação, eu estou com um óculos de mundo, né? E a pessoa na roda está com outro. Claro, é bom a gente lembrar que isso sempre vai acontecer, tá bom? E a não ser que seja uma roda regular, você tenha a condição de repetir e deixar as coisas mais claras, ou que a pessoa pergunte. Porque cada um de nós, na verdade, somos um mundo. Temos uma bagagem de vida, e essa bagagem de vida nos faz ter diferentes leituras de realidade. Desde a NASA até, ou de outras coisas que eu posso estar falando na roda. E mesmo quando eu vou falar, nós vamos levantar a mão assim, né? A pessoa pode fazer diferente e nem percebe. Eu não sei se vocês já viram na roda também, quando você explica o passo a fazer é de um jeito, e a pessoa está fazendo outro passo e não olha para o lado. Ela está naquele mundo, né, fazendo aquilo e não se deu conta ainda. Né? A mão é para chegar aqui, ela está com a mão em outro lugar. É muito curioso a gente observar isso. Por isso que a roda é um autoaprendizado e uma expansão de visão de mundo. Né? Obrigada por você trazer esse elemento. Vezes ela está fazendo errado e ela corrige a outra que está fazendo certo. Você está errando. Eu já vi isso acontecer. Assim. Muito. É assim, você está errando e a pessoa não percebe que ela está indo para o outro lado. E vai da sensibilidade, por vezes, do focalizador, de minimizar as arestas, tá bom? Polindo essas arestas. Porque isso pode, por exemplo, você quer coisa, por exemplo, a hora que a gente vai dar as mãos. Né? Quantas vezes vocês já não viram alguém falar, não é assim, é do outro lado. Né? Alguém da roda mesmo. Então, o teu tom de voz enquanto focalizador, lembrar que se a pessoa errou, para ficar tranquilo, docemente ou suavemente, você só muda. E se a pessoa cismar que é do outro lado, deixa ela, que no tempo dela ela vai trabalhar isso e vai acertar. Né? Então, isso que você está lembrando também é importante. Cada um tem o seu tempo para poder fazer esse alinhamento e entrar nessa linguagem que são as danças circulares. E cada um de nós somos um. Tudo bem, turma querida? Fala, quem chama agora? Ivone. Onde está você, Ivone, só para eu poder colocá-la aqui? Essa questão das mãos, né? A palma para cima, a palma para baixo. Até
quanto isso é importante, porque às vezes é difícil, não só a gente participando da roda, como focalizador. O quanto que a gente precisa corrigir isso, tipo, não é tão importante se a pessoa não consegue, ou enfim. Vamos lidar com isso. A gente pode ter vários olhares sobre isso. Primeiro, assim, conforme a coisa vai crescendo, o movimento vai crescendo, essa tendência é chegar a uma normalização, ou seja, já se sabe que é mais ou menos isso. Claro que é um elemento simbólico apenas, tanto simbólico energeticamente, tá bom? Da energia fluir por todos, mas ainda assim um elemento simbólico, né? Dessa energia que você capta e transmite, como também um elemento simbólico de você trabalhar a dualidade, o para baixo, terra, o para cima, né? Esses elementos simbólicos são bem-vindos para potencializar o imaginário daquele grupo, mas não para brecar a execução da roda. Então, se for necessário subtrair essa informação para o bom andamento da roda, para uma fluência que a pessoa não fique mais preocupada com a mão, é justo, tá bom? É tranquilo. Então, por isso que eu falo, cada grupo é um grupo. Agora, se já houver a condição de você oferecer esse elemento simbólico, que também pode vir a ter, dependendo da forma como você olha, um elemento energético, de uma energia que flui por aí, melhor, legal. Conforme a roda vai, como eu te falei, vai normatizando, e muitas pessoas vão fazendo isso, essa pessoa, se ela vai participando de outras rodas, quando ela chega para dar a mão para alguém, alguém já vira a mãozinha dela. Daí ela vai lá, também vai virando. Ela vai percebendo e se autoeducando. Porque a roda, como uma sociedade, é um espaço de autoaprendizado, principalmente. Agora, se for para interferir na dinâmica da roda, nenhum problema em não considerar isso. Né? É um olhar meu, tá bom? Mais alguém, turma querida, alguma consideração? Nós vamos, então, se não tiver consideração, eu agradeço a participação de todos vocês na nossa aula de hoje e na oferta dessa aula para poder ficar registrado, tá bom? Eu vou aqui... Então, turma querida, por hoje nós vamos encerrar, tá bom? E na aula que vem, com certeza estaremos juntos e se preparem, vai ser um bonito olhar simbólico que traremos a partir da aula que vem também, tá bom? Eu que agradeço, o pessoal está agradecendo por repassar esse conteúdo, foi algo que precisou ser muito rápido lá e aqui. Então, fica aqui o nosso... Eu tenho como colocar todo mundo aqui, deixa eu ver se eu consigo, para a gente dar um oi geral, uma despedida geral. Não consigo colocar aqui, em todo caso. Aí. Então, gente, nosso tchau, tá bom? A todos. Obrigada, Zan. Tchau. A todos vocês, Angelina, Lu, e obrigada, Vanessa. Gratidão, gratidão. Tá bom? Estamos Gratidão. Beijos, Eufride, Luna, Li. Beijão. Beijo grande. Beijo grande para você. Um beijo. Gratidão. Até mais. Beijo. Beijos.